Então, se você puder, Filipenses capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Amém? Vamos ler a palavra de Deus com atenção. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Baixe sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir a direção do nosso Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essa reunião sagrada, santa, essa reunião que nós fazemos em Teu nome, e qual nós estamos aqui privilegiados, ó Pai, por estarmos fazendo parte desse momento. Nós agradecemos ao Senhor pela maneira como o Senhor trabalha em nós e através de nós. Seja nos momentos em que cantamos, em que oramos ao Senhor, mas com toda certeza também no momento em que o Senhor fala de maneira mais pessoal e direta por meio da Tua Escritura, Pai. Aqui está a Tua igreja, os Teus filhos, aqui está o Teu santo rebanho. Por isso, em nome de Jesus, a despeito de tudo que eu possa haver em mim que atrapalhe nesse momento, que o Teu Espírito poderosamente fale ao coração da Tua igreja, trazendo novidade de vida, arrependimento, trazendo de fato as nossas vidas, conduzindo cada uma delas para o local de obediência onde o Senhor quer nos usar, Pai. Essa é a nossa oração e a nossa expectativa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como que nasce uma amizade verdadeira? Muitas vezes ela começa de forma natural, não é? Vamos dizer que uma conversa informal flui, você passa a gostar do papo e com o passar do tempo aquela pessoa se torna uma grande amiga. Talvez as afinidades aproximem a gente, não é? Os corintianos, os palmeirenses e tudo que tem mais de plantão aí, a gente vai conseguir sentar na mesa, conversar sobre futebol e essas afinidades vão contribuir para que a amizade floresça. Ou talvez, de maneira mais simples, gastar tempo, não é? É aquele amigo que a gente às vezes parece que não avança nunca esse sinal da intimidade. O que a gente precisa? Gastar mais tempo com eles, não é? Só que tem algo que a gente pode destacar, que é o valor da amizade, é esse exercício mútuo que a gente tem. Deixa eu explicar de maneira mais simples. Uma amizade verdadeira, a gente troca algumas coisas. Amor, gratidão, fidelidade, compromisso. A gente troca muita coisa. E aí, no final do dia, a gente sempre valoriza os bons amigos que nós temos, não é? Eu tenho certeza que nesses 24 anos aqui, principalmente para quem é mais velho da casa aqui, tem muita história para contar com muita gente que ainda está aqui com você e que são seus amigos de fé. Eu sempre gosto de dizer que a igreja é um presente que Deus nos dá, que a gente pode traduzir como essa santa amizade que Deus proporciona para nós. Mas, meus irmãos, toda amizade verdadeira, ela enfrenta mais cedo ou mais tarde o desafio da separação. E aí acho que você vai entender onde eu estou querendo chegar. Saudade é um negócio que é difícil, não é? Ter saudade dos bons amigos. Talvez aqueles amigos que, por alguma razão pessoal, profissional, ou pelas circunstâncias da vida, ou até mesmo pelo luto, pela morte, não estão mais aqui. E nesse processo de tentar lidar com a saudade, talvez para os mais velhos, que viveram de maneira mais plena a não era digital, onde você não tinha WhatsApp e companhia para entrar em contato com as pessoas, você enviava carta. Os românticos aqui vão se identificar, não vão? Enviar carta para o prometido, para a prometida. E o que a gente faz? Aí, dá lugar, irmão, isso aí. O que acontece? Numa carta a gente escrevia o quê? Justamente aquilo que importava, porque, primeiro, não tem mão que aguente para escrever muita coisa, e a gente tem que ser bem estratégico com as palavras. Então, a gente ali, muito mais do que colocar palavras, colocava carinho, colocava afeto, colocava conselhos. E com toda certeza, meus irmãos, você vai concordar comigo que, apesar das distâncias, em uma amizade, seja enviando cartas, tendo essa dificuldade de comunicação, mas ainda assim, de alguma forma estando presente, o nosso interesse é sempre no quê? No crescimento dessa pessoa. Que por mais que ela não esteja com a gente, que ela amadureça, que ela cresça, que ela se desenvolva. Esse é o tipo de amor maduro, intercessor e transformador que nós vemos nessa oração de Paulo.
De certa forma, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui possui esse mesmo tom. Paulo, possivelmente, segundo boa parte dos estudiosos, é alguém que está preso em Roma e está às portas de um julgamento. Mas a igreja de Filipos é uma igreja muito especial para Paulo. Paulo gastou um tempo com aqueles irmãos. Paulo desenvolveu ali comunhão, afinidade, amizade, pastoreou o povo. Paulo é o pastorzão, só que ele está longe. E o que ele faz? Ele escreve uma carta. E nessa carta, talvez dificultando um pouco mais a maneira como era a comunicação no primeiro século, escrever carta era algo caro, gente. E para você enviar isso para alguém, demandava tanto trabalho, custo e tempo. Então Paulo, ele busca aqui, com toda certeza, e eu incentivo você a sempre que ler alguma carta do apóstolo Paulo, ou algum texto bíblico, considerar que o autor ele está pensando muito bem naquilo que ele vai escrever. Ele não está colocando por acaso as coisas. E é curioso que quando Paulo escreve essa carta, o tom que a carta possui para nós é um tom muito pastoral. Paulo não cansa em demonstrar amor, afeto, preocupação por esses irmãos. Quando eu preparava esse sermão, no final dele eu coloquei uma afirmação aqui que resume aquilo que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. E eu sempre gosto de dizer, minha esposa está cansada de ouvir isso, se você sair daqui pelo menos com essa frase no coração, eu já ficarei muito feliz. O que Paulo está fazendo nesse texto, meus irmãos, não é apenas matar a saudade, não é apenas demonstrar carinho, mas apontar para algo importante para a comunidade de Jesus, que no passar dos séculos aí, dos anos, deve continuar alicerçada nessas mesmas marcas. Nessa manhã eu quero pensar com vocês no seguinte: o povo de Deus floresce quando ele ora com amor, ama com conhecimento e amadurece para a glória de Deus. Para a gente entender isso, a gente precisa contextualizar essa passagem. Eu queria que você olhasse rapidamente, dá uma olhadinha comigo dos versos 3 até o verso 10 que nós lemos. O capítulo de abertura aqui da carta aos Filipenses, ele é um parágrafo que funciona como uma espécie de introdução a tudo que o apóstolo vai dizer nessa carta. Então é muito importante, quando você iniciar a sua leitura aos Filipenses, perceber como os primeiros versos, Paulo vai levantando alguns temas, algumas coisas que são importantes para que a gente depois, no desenvolvimento da carta, compreenda melhor as intenções que o apóstolo tem. E é interessante, meus irmãos, se você puder ver no verso 4, ele vai dizer o seguinte: que em todas as orações em favor de vocês, ele sempre faz isso com alegria. O que Paulo mostra para nós? Paulo é um pastor ou um plantador que plantou aquela igreja, que está agora em outro contexto, que está preso, mas ele com regularidade tem aqueles irmãos na memória. Paulo é alguém que se alegra por esses irmãos. Ele vai dizer qual que é o motivo dessa alegria. Se você puder continuar o texto, ele vai dizer que se alegra por causa, verso 5, da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E aqui o ponto é bem simples. Paulo está preso e naquela época, qualquer tipo de mantimento, donativo, ou coisa que um preso recebesse, deveria ser por seus amigos, por seus familiares. Não tinha ali, se você talvez pense que o contexto que nós temos hoje de prisões é o mesmo do passado, não é. As pessoas eram colocadas lá, e se ela tivesse cooperadores, ela receberia mantimentos, o que comer, e etc. E Paulo recebeu destes irmãos contribuições que foram importantes para o seu momento ali, às portas do seu julgamento. E aí, o que Paulo vai dizer? Ele se alegra, ele ora com regularidade, mas se você puder ver no verso 6, ele vai dizer assim, que está convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo, ele tem uma consciência de que Deus não é somente um iniciador de uma obra, mas ele é aquele que conduz e finaliza essa obra. Isso é importantíssimo para nós, meus irmãos. Porque no nosso processo de vida de fé, às vezes Jesus é só uma porta de entrada. E na visão de Paulo não é isso não. O Evangelho é uma mensagem que nos traz para dentro de uma nova realidade, de um reino. E nesse reino, nós continuamos sendo conduzidos pelo mesmo Senhor que nos salvou. Paulo tem essa consciência, e isso é o que gera a ele gratidão, porque ele está entendendo que se eles estão cooperando, é porque Deus está trabalhando na vida deles. Mas, se me permite mais algo sobre o contexto aqui, Paulo é aquele pastor que não tem constrangimento em dizer que ama.
Paulo não é um pastor que tem problema em dizer que ele tem forte afeto, saudade. Olha o que ele vai dizer para nós no verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos, uma vez que os tenho em meu coração. Continuando, se você puder ver no verso 8, ele fala: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo ama a gente. Paulo é um pastor de mão cheia. Isso é importante para nós porque nesse ápice de sentimentos de uma introdução de carta, com gratidão, com alegria, com amor, a primeira lição que nós vemos no verso 9, que é o nosso verso de ponto de partida na leitura, é que Paulo nos mostra que a oração, ela é um exercício de mutualidade. Grava isso. A oração é um exercício de mutualidade. Se você puder ver, o texto inicia no verso 9. Esta é a minha oração. E é importante você considerar isso. Paulo está orando. É a oração de Paulo. Isso é pertinente para a gente perceber que se trata de uma oração, mas não somente qualquer oração, mas um tipo específico de oração. A oração de intercessão. Paulo está nos mostrando aqui de maneira direta que ele como um pastor, mas abrindo mais, ele como alguém que é discípulo de Jesus, tem um compromisso mútuo de orar por aqueles que fazem parte da mesma família. Isso é importantíssimo, meus irmãos, porque interceder, rogar pela vida das pessoas, é, em outras palavras, considerar que existem coisas que só Deus pode fazer na vida de alguém e que nós que oramos consideramos que é algo importante que essa pessoa tenha, saia, vença e etc. A intercessão é um movimento de alguém que entende que a vida não é singular. Pelo menos a cristã não é. Quando nós oramos, quando nós nos dedicamos a orar pela igreja de Jesus, nós estamos de alguma forma bloqueando o egoísmo do nosso próprio coração. Paulo está tendo um exercício aqui de mutualidade, por quê? Porque ele entende que, da mesma forma que os irmãos estão ajudando ele, existem dimensões na nossa relação que, de maneira mais profunda, nós ajudamos uns aos outros. Sabe aquele momento em que talvez o seu pastor diz para você assim, vai orar, e aí lá no fundo você fala assim, poxa, só isso? Só orar? Não tinha mais nenhuma palavra mágica, aí um abracadabra de fé, sei lá, alguma coisa aí. Porque a gente muitas vezes, no básico da fé cristã, a gente subestima isso, né? E a gente se esquece que no nosso exercício existem práticas espirituais que elas são transformadoras, meus irmãos. Ler a sua Bíblia não é um fim em si mesmo, não. É a maneira pela qual Deus quer se apresentar. Deus quer ser conhecido por meio do texto sagrado. A gente tem que gastar tempo nisso. Mas não somente isso, Deus também quer moldar a sua vida ao caráter dele, à medida que você gasta tempo não se preocupando com os seus interesses, mas com os interesses dos outros. Esse é um tema que a gente tem em Filipenses. Se você puder ver no capítulo 2, rapidamente, Paulo está falando sobre humildade, sobre comunhão, ele vai dizer assim, verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Uma maneira disso ser feita é gastar tempo intercedendo pelo povo de Deus. Em 24 anos, a gente tem muita coisa para agradecer, mas com toda certeza tem muita perspectiva à frente, que se não for pela graça do Senhor, meus irmãos, não vai. É por isso que a gente tem que gastar tempo com esse exercício mútuo de orar uns pelos outros. Isso é fundamental. E é fundamental não somente para esse momento na vida de Paulo aqui, mas para o próprio ministério do apóstolo Paulo. Se você me permite, veja comigo, capítulo 6 de Efésios. No verso 18, Paulo, dando ali os seus últimos conselhos à igreja de Éfeso, ele fala sobre a armadura de Deus, e nas últimas considerações, no verso 18, ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Ele é como se ele dissesse, só que presta atenção uma coisa, foquem em uma coisa, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo é alguém que entende que isso é fundamental para a jornada de fé da igreja de Jesus. Ela deve perseverar. Veja que ele diz que nós não devemos apenas considerar importante orar pelos outros. Nós devemos ser perseverantes nesse exercício, de orar pelas outras pessoas, meus irmãos. E aqui vai um ponto importante.
Nessa semana, quanto tempo você gastou orando por pessoas que congregam aqui com você? No último mês, quanto tempo você gastou isso? No último ano? Nos últimos 10 anos? Nos últimos 24 anos? O quanto que você tem gastado em orar, não pelos seus sonhos, objetivos e planos, mas pelos do outro. Paulo está nos ensinando que, querendo ou não, se nós queremos amadurecer, a oração tem que estar lá. A oração tem que estar lá como um exercício mútuo, em que nós cuidamos uns dos outros, por meio dos nossos joelhos. Mas o texto continua, meus irmãos, e aqui vai a minha segunda lição, é que eu vou gastar um pouco mais de tempo. Se no primeiro momento Paulo nos ensina que a oração é também um exercício de mutualidade, ele vai mostrar para nós que o amor é o caminho da maturidade. O amor é o caminho da maturidade. Olha o que ele vai dizer no verso que nós lemos 9, no capítulo 1 de Filipenses. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Paulo começa a sua oração com amor. E é interessante porque ele coloca isso em primeiro lugar. Já parou para pensar nisso? A gente muitas vezes tem uma demanda de oração para as pessoas que é muitas vezes motivada por circunstâncias ruins dos outros. Então a gente vira e fala assim, aquela pessoa está enfrentando uma enfermidade, vamos orar. Aquela pessoa está com problemas no casamento, vamos orar. Só que talvez, eu arrisco a dizer, porque essa é uma dificuldade minha também, e acredito que talvez seja sua, de orarmos por virtudes do evangelho na vida do outro. Vamos orar para que a bondade permeie a igreja Batista Ágape. Vamos orar para que a graça de Deus seja uma maneira pela qual a gente cuida uns dos outros, com graça, com misericórdia. Meus irmãos, olha só, Paulo está nos ensinando que existem coisas até mais importantes do que as nossas necessidades particulares. Nós precisamos crescer em amor. E isso é interessante porque o amor ele é o tema essencial da revelação bíblica. Seja de Gênesis a Apocalipse, a temática do amor, ela está permeando, passando capítulo a capítulo, livro a livro, história a história. E de maneira mais plena, esse amor se mostra na pessoa de Jesus. Os próprios apóstolos colocam isso para nós, nisso conhecemos o amor de Deus. Por meio da obra de Cristo em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. A bondade, o amor de Deus é um tema caro para o Senhor. Os apóstolos, principalmente João, conhecido muito também como o apóstolo do amor, ele qualifica até mesmo o caráter de Deus como Deus sendo aquele que é amor. Ou seja, Deus de alguma forma se expressa de maneira amável, Deus se expressa revelando para nós o padrão do que é o amor de verdade. É até importante nós olharmos para a cultura que traz a expressão muito comum na imposição do que eles querem trazer para nós, de que toda forma de amor é válida. O grande problema disso é que o amor não é definido por nós. O amor é definido por Deus. Deus define o que é o amor. O amor é algo caro para o Senhor. Mas, meus irmãos, quando a gente pensa na nossa relação com o Senhor e na nossa relação uns com os outros, o amor é um resumo disso. Nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A vida do crente é uma vida que se traduz em amor. Então não é somente o plano de Deus, mas a nossa jornada é uma jornada de amor. Mas não somente isso também. Paulo, quando fala sobre amor, ele traz algumas coisas à frente, porque ele diz assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo está mostrando que o que dirige a vida do crente não é necessariamente o que ele sabe, não é necessariamente o conhecimento que ele tem, mas aonde o coração dele está. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, negar o valor do conhecimento. Todavia, é importante entender que o conhecimento precisa estar no seu devido lugar, nesse processo de relacionamento com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo falando de uma das tensões da igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte no verso 1: todavia o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo está colocando para nós que o conhecimento pelo conhecimento, ele só vai ensoberbecer você. Ele só vai conduzir você para uma vida que não tem nenhum tipo de
afeto de fato nos relacionamentos, no seu relacionamento com o Senhor, é até complicado dizer que é vida. Porque se não há amor, não tem vida, meus irmãos. Mas o ponto para nós aqui é que, quando Paulo fala de que quem ama é conhecido por Deus, é no sentido de que quem ama reverbera o caráter do Senhor. Logo, é conhecido de maneira íntima por esse Deus. É como se Paulo dissesse que aquele que ama é alguém que está andando com o Senhor. Porque não há como amar verdadeiramente se você não tem comunhão com o Deus que é o amor. Logo, o nosso conhecimento deve ser um conhecimento que nos leve a amar mais. Esse é o ponto da palavra de Deus para nós. O amor é um objetivo para nós. Não é à toa que Paulo ora para que o amor dessa igreja aumente, meus irmãos. E eu tenho certeza que essa também é uma necessidade dos irmãos aqui. Essa é uma necessidade minha. Essa é uma necessidade até que ele venha, de que nós venhamos crescer em amor. Mas Paulo está nos ensinando aqui que a gente tem que orar por isso. A gente tem que pedir para que o Senhor trabalhe isso em nós. E sabe o que isso revela, meus irmãos? Crescer em amor é algo sobrenatural. A arrogância, a vaidade, o egoísmo são marcas que partem de nós. Nós somos especialistas em fazer isso. É por isso que o movimento de se parecer com o próprio Jesus Cristo é algo pela graça de Deus. É Deus que faz em nós. É Deus que nos modela, trabalha em nós. E dentro de tudo isso, nesse caminho de maturidade, de crescimento, o amor tem que estar lá. Porque se não houver amor, nós seremos apenas aqueles sinos que batem, mas não servem para nada. Só que Paulo coloca para nós o conhecimento aqui. E eu não quero que vocês pensem aqui que a gente deve crescer em amor com um amor vago, desprovido da pessoa de Deus e do que Ele tem para nós aqui. Mas o ponto é pensar que esse amor, ele é um amor que tem que crescer em conhecimento e toda a percepção. Por quê? Porque quando a cultura diz que o amor é cego, não é isso que Paulo está falando aqui não, tá? O amor não é cego, pelo menos do ponto de vista da nossa fé. E você entende essa frase, né? O amor cego é um amor ignorante quanto à realidade, né? A beleza está nos olhos de quem vê, então as pessoas não estão vendo muito bem, né? Mas o ponto de Paulo aqui é pensar que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, e à medida que crescemos no conhecimento de Deus, crescemos no amor do Senhor. Talvez você vá se lembrar quando Paulo fala aos cristãos em Éfeso sobre a largura, a profundidade, a altura, toda a dimensão do que é o amor de Deus. A gente precisa crescer e conhecer isso, meus irmãos. O nosso crescimento e amor está atrelado ao nosso crescimento a respeito do próprio Deus. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais ainda nós somos abundados de amor da parte dEle. E sabe o que isso traz para nós como uma aplicação muito importante? Domingo a domingo, uma igreja saudável, ela deve estar com o coração aberto, mas com a Bíblia aberta também. Não há como a gente crescer na dimensão do amor de Deus se não for conhecendo a palavra do Senhor, se não for realmente se debruçando. A ideia não é fazer uma crítica, nem tampouco problematizar aqui, mas promover uma reflexão. Talvez a gente tenha direcionado o nosso relacionamento com o Senhor à caixinha de promessa. A reflexãozinha do pão diário, que tem o seu valor, que tem o seu lugar, mas que, meus irmãos, é papinha para criança na fé. A gente precisa se dedicar em conhecer ao Senhor. Olha que interessante, Pedro, quando termina a sua carta, diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando está às portas de ser entregue, de se entregar ali para morrer no Calvário, ele diz: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que tinha antes que enviaste, pois te deste poder, para que ele pudesse se revelar. E ele diz o seguinte: esta é a vida eterna, que façam o quê? Que te conheçam, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida cristã é uma vida intencional na busca pelo conhecimento de Deus. Meu irmão, a gente não tem que estar aqui apenas para gastar, encenar, fazer tudo aquilo que a gente sabe que o crente faz. Porque a gente é bom nisso, não é? Em chegar domingo a domingo, sentar, levantar as mãos, cantar. A gente dá aquela balançadinha no louvor, não é assim?
A gente faz tudo isso. E, volto a repetir, não há problema em você fazer isso. O grande ponto é quando isso é desprovido de substância. Não tem verdade, não tem conhecimento. Você está encenando uma piedade que não chega ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. E é por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. Quando Paulo fala que o amor deles aumente, ele não está fazendo isso do tipo, cresçam em amor, lutem para crescer em amor por vocês mesmos. Pelo contrário, cresçam em amor em conhecimento e percepção. Porque o amor, ele traz para nós o discernimento dos propósitos, das intenções, de quem Deus é, de quem nós devemos ser. Porque se o amor faz parte do plano de Deus e se revela na história bíblica como um todo, todos os mandamentos, todas as narrativas, todas as histórias, sejam no Antigo ou do Novo Testamento, têm como ápice o conhecimento do Senhor e do seu amor por nós. Meus irmãos, isso é muito sério para nós. Porque o ponto de Paulo, no final das contas, o termo grego que ele usa para conhecimento aqui, fica tranquilo que eu não vou falar em grego com vocês, mas o termo grego que ele usa aqui, não é o conhecimento meramente intelectual, do tipo, eu vou decorar os versículos bíblicos e eu estou conhecendo a Deus. Eu vou participar da EBD e saber todas as respostas e eu vou conhecer mais a Deus. Há um relacionamento do que nós temos aqui com o nosso conhecimento do Senhor como um todo. Mas o ponto de Paulo aqui é um conhecimento em termos de comunhão e intimidade. É de alguém que ouve a palavra do Senhor, de fato porque entende que Deus fala. Não é apenas o conhecimento da informação, mas é o conhecimento que nos conduz a estar aos pés do Senhor, a estar em comunhão com o Senhor. E é essa intimidade que nos faz crescer em amor. Vocês querem crescer? O caminho ao amor. Mas o caminho do amor é o caminho da intimidade com Deus. E esse caminho de intimidade é o caminho de vidas que percorrem essa jornada interessadas em conhecer ao Senhor. Me permita uma aplicação. Quando você estiver lendo sua Bíblia, tenha sempre algumas perguntas em mente. O que eu estou aprendendo sobre quem Deus é nessa passagem? O que eu estou aprendendo sobre os meus pecados nessa passagem? O que eu estou aprendendo sobre o meu relacionamento com os meus irmãos nessa passagem? Sabe por quê, meus irmãos? Essas perguntas vão trazer para você uma perspectiva de jornada de fé, e não apenas um momento para trazer afago ao seu coração que está triste. A palavra de Deus nos conforta, mas a gente muitas vezes, e me permitam isso, eu não quero ofendê-los, mas nós muitas vezes somos mimados com o Senhor. E nós queremos, às vezes, coisas que venham apenas ser o paliativo, o dipirona, que a gente vai tomar rapidinho ali para resolver um problema, mas nós não amadurecemos, porque nós não queremos andar com o Senhor de fato. Para andar com o Senhor, nós precisamos conhecê-lo, conhecer ao nosso Deus. Meus irmãos, é importante pensar no crescimento do amor, principalmente por causa da igreja de Jesus. Sabe por quê? A igreja, que é esse presente que Deus deu a vocês, essa igreja, se você está aqui como visitante, é de outra comunidade, essa igreja que Deus deu a você, ela é uma igreja que ela vai te machucar. Ela é uma igreja que ela vai ferir você. Ela é uma igreja que ela vai ser difícil muitas vezes. Por quê? A comunidade de Jesus é uma comunidade de pecadores. Pecadores que precisam crescer em amor justamente por isso. A gente tem que crescer em amor porque nas nossas relações as tensões, elas são grandiosas. Eu tenho certeza que você já saiu daqui meio emburradinho às vezes. Já saiu, sim. Eu tenho certeza disso. E é natural isso para nós, meus irmãos. Por quê? Porque nessa jornada de fé, nós estamos buscando nos parecer com Jesus. Mas é aí que está o ponto. Você está buscando se parecer com Jesus? Porque nas dinâmicas da relação da igreja dele, orar por crescimento em amor é entender que você tem um local ideal para que isso possa amadurecer, a igreja. É nos momentos em que você tem razão, é bom escolher perder por amor ao outro. É nos momentos de mesa, de tomada de decisão, que às vezes é bom ceder, para ter o grupo por perto. Nos momentos em que o nosso gosto pessoal, e aí, abrindo um parêntese aqui, por muito tempo, tanto eu como minha esposa, nós lideramos o Ministério de Louvor e etc. E a gente sabe como é que esse vespeiro é sagrado, né? Como que é sagrado isso aí? Por quê? Porque a gente muitas vezes coloca os nossos gostos pessoais à frente daquilo que a igreja de Jesus precisa.
A gente quer cantar essa música, a gente quer fazer desse jeito e tal. E, meus irmãos, o amor faz com que a gente entenda que o que está em jogo não somos nós, mas é Deus e o seu povo. Esse é um ponto fundamental para nosso exercício de piedade. A gente precisa crescer em amor porque haverá constantemente a necessidade de exercer amor. E olha que interessante. Jesus Cristo diz que aquele que ama é o que é, de fato, discípulo dele. Se vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente serão os meus discípulos. A gente talvez está preocupado com muita coisa grandiosa na nossa vida de fé, não é? A gente quer fazer a melhor pregação, cantar da melhor maneira, dar as melhores respostas, ser aquele cristão piedoso que é o exemplo para todo mundo. E se falta amor, meu querido? A gente precisa crescer em amor antes de tudo. A minha terceira e última lição, se num primeiro momento Paulo nos mostra que a oração ela é um exercício de mutualidade, depois ele mostra para nós que o amor é o caminho do crescimento. Tudo começa em amor, se expressa em amor, se desenvolve em amor. Num terceiro ponto aqui, Paulo coloca para nós, meus irmãos, que o verdadeiro crescimento, ele glorifica o Senhor. Crescer no reino de Deus não é algo desprovido de adoração. E eu não estou me referindo aqui à adoração do ponto de vista, à adoração do ajuntamento. Quando você se reúne e canta ao Senhor, não. É da vida como sacrifício vivo. Crescer é crescer em sacrifício vivo e agradável e santo ao Senhor. É crescer em culto. De modo que tudo que nós fazemos reverbera e reflete a glória do próprio Deus. É interessante pensar que quando nós pensamos no amor, e eu estou no terceiro ponto, tá? Mas pensando no amor, o amor, ele de certa forma, ele é aquilo que expressa a ética do crente. O que significa isso? Fazer o certo, fazer o errado, entender o que é e o que não é, está envolvido em amor. Se você me permite, lá no capítulo 5 de Efésios, o texto vai dizer assim, Paulo, depois de falar sobre a conduta do povo, ali de Éfeso, de como eles devem viver em unidade como povo de Deus, ele diz o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, como quem recebeu amor, como quem foi alcançado por Ele. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está fazendo um movimento mais ou menos assim. A gente tem que imitar o Senhor, Ele é um modelo de piedade, Ele que é um modelo que nós temos de vida. E como que nós imitamos a Deus? Olhando para Jesus. Quem tem o Senhor como modelo, quem entende isso é quem é amado. Uma maneira mais prática é quem foi alcançado pelo Senhor, quem é salvo, quem é crente. Nessa dimensão de relacionamento em que nós queremos imitá-lo, Paulo diz, esse exercício de imitar ao Senhor é, em outras palavras, buscar viver em amor. Porque Cristo viveu em amor e se entregou por nós. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque na prática, a gente está falando que a gente quer crescer em amor, a gente entende da importância do crescimento em amor, mas a gente não entende a razão pela qual a gente tem que crescer em amor. Não é apenas para ser o melhor crente aqui, não é para ser o que a gente pensa, um modelo de todos, mas é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado por meio disso. Olha o que Paulo vai dizer lá em Filipenses. A gente tem que crescer em conhecimento, em toda a percepção, nessa busca por crescer em amor, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ele ora para que o amor aumente e leve a comunidade de Filipos aqui ao discernimento. É como se ele dissesse que crescer em amor é, em alguma medida, crescer em sabedoria. É poder, nessa dimensão que nós agora temos de maturidade em Jesus, nós podemos discernir, e o grego traz não somente discernir qualquer coisa, mas discernir o que é excelente. O que isso significa na prática? Não é apenas a sabedoria para definir o que é certo e errado, mas a diferença do que é extraordinário do que é bom, do que é essencial para aquilo que é secundário. Crescer em amor capacita a igreja de Jesus a, de fato, levantar e colocar diante de si as prioridades reais, aquilo que realmente importa na jornada de fé. Num crescimento que nós queremos ter como igreja, a gente muitas vezes perde muito tempo, meus irmãos,
na busca por um crescimento que ele é caótico. A gente quer crescer para todo lado. Não faz sentido isso. O ponto de Paulo é que nós precisamos crescer em amor. O crescimento em amor é o crescimento no conhecimento de Deus. E esse crescimento no conhecimento de Deus vai proporcionar para a igreja discernimento, a capacidade de olhar para as coisas e viver de maneira piedosa diante dessas coisas. É por isso que ele coloca para nós assim, a fim de que, olha o que o texto diz no verso 10, o de discernirem o que é melhor, com que objetivo? Serem puros e irrepreensíveis. O objetivo é santidade, gente. E santidade tem tudo a ver com maturidade, não tem? Com crescimento. É ser santo. É ser santo. Em um mundo de escolhas, as prioridades elas moldam a nossa jornada. Se a gente não sabe discernir aquilo que Deus espera de nós, nós estaremos ali, sendo levados por todo o vento de doutrina, sem sabedoria. Talvez você se lembre de alguém que disse isso. Tiago, quando ele diz que nós podemos orar a Deus por sabedoria, que Ele de bom grado e prazer nos concede. Deus está interessado, meus irmãos, que a igreja dele tenha discernimento, que ela viva de maneira sábia, diante de toda e qualquer circunstância. Só que a gente já sabe que a gente precisa de oração de amor, para ter discernimento, para viver de maneira pura e irrepreensível. Só que olha que interessante, a motivação de Paulo que ele coloca no final do verso, ela é crucial. Olha como é que o verso 10 diz. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso é interessante porque o objetivo de Paulo aqui é entender que, ele disse anteriormente, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Paulo está trazendo uma perspectiva da jornada da igreja aqui. Não pense que ele está pensando de maneira pontual. Cresçam em amor porque vocês são muito ruins de relacionamento aí agora, mas depois que crescer em amor está tudo certo. Não. É como se ele sintetizasse qual deve ser a jornada da vida da igreja até que o Senhor venha. A gente tem que lutar por crescimento em amor até que Ele venha. A gente tem que lutar para conhecer o Senhor até que Ele venha. A gente tem que ter discernimento até que Ele venha, para que a gente seja puro e irrepreensível até o dia dEle. Só que tem um outro ponto importante, meus irmãos. O dia de Jesus é como se fosse uma espécie de motivação. Paulo está querendo que essa igreja entenda assim, vocês devem crescer em tudo isso, terem esse discernimento, amadurecerem por causa, em razão da volta de Jesus. Não é no sentido de ele não pegar vocês desprevenidos, porque a gente pensa que tem que só se santificar para não ir para o inferno, né? Ai meu Deus do céu, Deus está vendo, não é isso o ponto. O ponto aqui é que, à medida que a igreja vive dessa forma, ela está trazendo uma espécie de aperitivo, o prato de entrada, da vida plena e perfeita que será quando Cristo vier. O ponto de Paulo é, a gente tem que viver como pessoas que estão em um mundo sem pecado, como se esse mundo sem pecado já estivesse aqui. Sabe quando a gente fala assim, Deus existe? O crente fala, glória a Deus, amém, existe. Aí um ateu vira e pergunta, prova. E aí talvez se você não tem as habilidades da apologética, etc, para defender, a gente fica assim, não dá para provar, você tem que ter um relacionamento, está totalmente certo isso. Mas tem um argumento que ele sempre é fundamental no nosso processo de evangelização. É apontar para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o argumento de Deus, de que Ele vive, meus irmãos. De que Deus está trabalhando e que a obra que Ele consumou no Calvário é real. Se a igreja cresce em amor, se santifica, se ela busca viver em discernimento, se ela busca considerar os interesses dos outros e tudo mais, é uma igreja que vive como bem-aventurada. É uma igreja que vive frutificando. É uma igreja que aponta para a realidade de que a obra de Deus já começou, por mais que ela não esteja completa, definitivamente aqui entre nós. Mas nós já somos a introdução disso. A introdução da vida de Deus. É por isso que nós precisamos fazer isso até o dia de Cristo. Porque nós estamos dando os primeiros frutos dessa grande colheita que será quando nosso Senhor Jesus voltar de uma vez por todas. Sabe o que isso significa? Quem é que gosta de escatologia? Falar sobre o fim dos tempos e aquela coisa e tudo mais. Deixa eu colocar uma pulguinha atrás da sua orelha.
Escatologia não é meramente exercício de curiosidade de crente, não, tá? E aí, o próximo Papa é o anticristo, pastor Igor? Misericórdia, né? Que comece... Não é, gente, pelo amor de Deus, calma. Mas a gente faz essas coisas, até de escatologia, como esse exercício de eu preciso conhecer mais para saber, para dar, pô, que legal, tal. Escatologia não é para isso, gente. Escatologia é a outra face da moeda da santidade. A gente tem que conhecer as coisas do fim para viver de maneira santa. Sabe por quê? É assim que o livro de Apocalipse se apresenta. Lembram disso? As igrejas da Ásia que estão sofrendo perseguição, que estão sofrendo muita coisa, diante delas é revelado o quê? A realidade espiritual da linhagem do Cordeiro lutando contra a linhagem do dragão. E isso mostra o quê? Traz encorajamento para que nós não venhamos nos dobrar a César, nos dobrar ao mundo. A gente tem que conhecer as coisas do fim para que a nossa piedade seja aperfeiçoada. A gente tem que conhecer a realidade que virá do porvir para que nesse presente nós estejamos ancorados em esperança, meus irmãos. A gente tem que fazer isso até o dia de Cristo. Viver de maneira santa. Frutificar. Mas a pergunta é, o que é, no verso 11, cheios de fruto da justiça? O que é isso? O que no final das contas é? Parece que Paulo está sendo redundante. Porque ele está falando que a gente tem que ser puro, irrepreensível, ter discernimento, até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça. A ideia aqui, meus irmãos, é basicamente a santificação, mas ao mesmo tempo também o resultado de uma vida que é perdoada. Toda vida perdoada frutifica. Mas tem um caráter profético sendo cumprido aqui, mesmo que de maneira indireta. Talvez você se lembre das profecias de Jeremias e de Ezequiel, de que haveria um momento da história em que Deus transformaria o coração do seu povo, e as leis dele seriam escritas ali, e esse povo viveria de maneira santa, não mais tendo alguém que ensine, etc., mas conduzido pelo Supremo Pastor. Ou seja, Paulo está aqui, em outras palavras, se apropriando das bênçãos da nova aliança em Jesus. Se Jesus morreu no Calvário e inaugurou aqui a nova aliança, esse novo momento em que nós agora vivemos com Ele e para Ele, nós devemos nos apropriar disso. E a nossa vida de fé, a nossa santificação, a maneira como nós vivemos, discernindo todas as coisas, é o fruto da justiça, o fruto da obra de Deus, o fruto da nova aliança. Isso é formidável, meus irmãos, para nós, porque no final das contas, ser frutífero, uma comunidade que quer crescer em frutos de maturidade, é, em outras palavras, frutificar porque é perdoada. A gente tem que se apropriar da realidade que Deus já alcançou em Cristo por nós. Quando nós cometemos os nossos pecados, muitas vezes a gente sabe que é perdoado, mas não sente que é perdoado, não é? A gente comete um pecado, o pastor chega e fala, não, Deus te perdoou, mas a gente parece que precisa de algo mais. E muitas vezes isso é o nosso sentimento de retribuição. A gente quer fazer alguma obra, alguma coisa para que Deus fale, não, agora sim. Agora que você pagou a penitência de fé, você pode se aproximar. Meu irmão, isso não é o Evangelho. O Evangelho é justamente a gente se apropriar da obra de Jesus para nós. É você receber. O Evangelho é um convite para que pecadores de mãos vazias façam isso. Senhor, nós não temos nada a dar. Senhor, não há nada em nós que torne a nossa vida digna da sua obra. Mas o Senhor ainda assim nos quer. O Senhor nos deseja. E por isso nós devemos nos apropriar disso. O fruto da justiça, meus irmãos, é justamente a resposta de gratidão ao que o Senhor fez por nós. Toda boa obra, todo o exercício de piedade é sempre uma resposta de gratidão. Mas veja, Paulo coloca para nós que esse fruto vem, verso 11, por meio de Jesus Cristo. E aqui tem um ponto importantíssimo. Porque a ideia não é pensar que vem por meio de Jesus, porque Jesus morreu no Calvário e Ele perdoou você e agora você está no reino. Mas é porque nós estamos em Cristo. Lembra dessa expressão que o apóstolo Paulo usa muito? Aqueles que estão em Cristo, como se Cristo fosse um lugar de habitação. É essa a ideia que o Novo Testamento quer trazer para nós. Que Cristo é o local onde nós habitamos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, estar em Jesus é fundamental para você viver tudo isso.
Eu poderia terminar esse sermão e dizer assim: meus irmãos, vão lá e vivam agora de maneira santa, de maneira irrepreensível, cresçam em amor, e vocês sairiam daqui apenas como religiosos, pensando que tem que praticar melhor as demandas da igreja. O ponto não é esse, meus irmãos. Tudo isso que nós estamos refletindo aqui só se torna real se nós estivermos em Jesus. Só se torna real se a obra de Jesus estiver alimentando a nossa piedade. Tudo que nós fazemos só é por causa dele e por meio dele. Não há como a gente viver em santidade se não for o próprio Deus nos santificando. Não há como crescer em amor se não for o próprio Deus nos fazendo crescer em amor. Não há como a gente crescer no conhecimento de Deus se não for Ele se auto-revelando no meio do seu povo, por meio dos momentos de intimidade que nós temos no nosso secreto com Ele, seja na palavra. É nesse momento que Deus faz a obra dele em nós. Paulo tem certeza de que ele está orando por algo que Deus está interessado em fazer. Tudo que está acontecendo aqui, quando ele diz por meio de Cristo, aponta para uma realidade misteriosa e sobrenatural. Se você olhar para o capítulo 2, vamos novamente para o capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer no verso 12. Ele vai falar assim: após falar sobre a humildade e a obra de Jesus como um modelo de humildade, ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele coloca uma responsabilidade primeiro. Ponham em ação a salvação de vocês. Ele diz, coloque em prática. É como se ele colocasse, cresçam em amor, procurem ser puros, santos, sejam irrepreensíveis, cresçam no conhecimento de Deus. Isso é colocar a salvação em ação, de maneira prática, em desenvolvimento. Só que ele coloca o seguinte: façam isso com temor e tremor. É estranho isso, você nunca parou para pensar? Por que a gente tem que desenvolver a salvação com temor e tremor? Porque o que ele diz depois muda tudo. Que ele fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Presta atenção, meu irmão. Todo o exercício de piedade em que você se santifica mais, enche o coração de temor. Porque de maneira sobrenatural Deus está agindo em você para que isso ocorra. Mas quem Deus é? O Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, disse haja e tudo veio à existência. É aquele que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. É esse Deus grandioso, que tem galáxias, universos e tantas coisas aí na palma de suas mãos. Ele está atuando em nós. A gente tem que ter temor e tremor. Porque os frutos de justiça, toda a obra de Deus, nessa jornada de amadurecimento, ela só ocorre porque Deus está atuando em nós. Isso significa que você não tem que botar sua salvação em ação, muito pelo contrário, você deve. Mas essa maneira misteriosa e sobrenatural que a gente trabalha, e Deus trabalha também. A gente faz, mas Deus está fazendo. E é nesse mistério sobrenatural da obra de Deus que a igreja cresce e amadurece, meus irmãos. Qual que é o objetivo disso tudo no final das contas? O verdadeiro crescimento, eu disse que é o quê? É glorificar o Senhor, não é? E Paulo termina dizendo, para a glória e o louvor de Deus. O objetivo da maturidade não é apenas ser modelo. O objetivo da igreja não é apenas ser um bom celeiro de muitos frutos. O objetivo da igreja é fazer todas as coisas para que o Senhor Jesus seja glorificado. Em nós, através de nós, e até que Ele venha por todo aquele que confesse seu nome. Eu termino, meus irmãos, colocando aqui algumas importantes aplicações para os irmãos. O crescimento em amor, o discernimento da jornada e a vida frutífera são, em última instância, obra de Deus, e por isso Ele deve ser glorificado. Mas começando do início aqui, minha primeira aplicação é que a gente tem que perseverar em oração todos os dias, pelos outros. Dedique-se a orar pelos irmãos que Deus te deu, apesar deles. Lembra agora, faz o exercício aí, Deus perdoa, daquele irmãozinho que pedra no sapato na sua vida aqui, em algum lugar, lembra aí? Lembra daqueles irmãozinhos assim, irmãzinhas que são chatinhos, o líder que pega no pé, lembra de todos eles. Só que agora grava o seguinte, você vai ter que agradecer a Deus hoje pela vida deles e orar por eles. É assim que Deus educa nosso coração.
Segunda aplicação que coloco para os irmãos: cresçam em amor e discernimento. Como é que a gente faz isso? Buscando conhecer a Deus de maneira profunda por meio da sua palavra. Arruma problema para o pastor Igor. Vai estudar a palavra, arruma as perguntas difíceis, leva para ele para responder, para o presbitério aqui, bota o povo para trabalhar, para ensinar, para que você cresça na fé, porque isso redunda no crescimento da obra de Deus. Terceira aplicação, meus irmãos: viva a luz do retorno de Cristo. Entenda que a sua vida não pode ser motivada pelo agora, ela é motivada pelo amanhã. Faça chuva ou faça sol, Jesus virá. E isso é o que importa para que a gente se dedique em crescer na graça e no conhecimento dele. Nada mais. O dia mal vem, a gente chora, a gente lamenta, a gente enxuga as lágrimas, agradece Deus e segue. Porque Cristo vem, essa é a nossa motivação. E por fim, meus irmãos, apegue-se a Cristo Jesus pela fé. Porque no final de tudo, não é a nossa piedade, não é o nosso bom procedimento que muda alguma coisa. É sempre Jesus. É Ele. É tudo sobre Ele. Tem sempre que ser sobre Ele. A gente precisa de Jesus para ser salvo, não é? Mas precisa dele para viver como salvo. E para no grande dia chegarmos como filhos amados e gratos pela obra dele que começou e que, assim como o apóstolo Paulo nos ensina e nos encoraja, Deus é fiel para completar até o grande dia. Amém? Abaixe sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida.